professora Ainã e nós vamos começar agora o nosso bloco de humanas. Nossa primeira aula vai ser de português. Hoje nós vamos falar sobre a língua e a linguagem. A língua, ela serve para se comunicar com os seus semelhantes. Por meio dela, a gente vai poder expressar os nossos desejos, quando a gente quer fazer alguma ordem ou algum pedido, e também serve para expressar os nossos sentimentos. Então, a linguagem vai ser conhecida como um conjunto articulado de sinais, e esses sinais eles podem ser de dois tipos. A linguagem verbal, que é a que a gente utiliza para conversar, como eu estou fazendo com vocês agora. A gente vai ficar falando e vai utilizar palavras para se comunicar, tá? Como exemplo, a gente tem aqui o Cebolinha e o Cascão discutindo. Qual é Cebolinha? Economizando sapatos? Não, eu estou ficando mais inteligente. Dizem que quanto mais sangue flui pela cabeça, o cérebro funciona melhor. E a gente aprende mais rápido. Então, vamos assistir essa aula de cabeça para baixo? Vamos lá. E a linguagem não verbal é aquela que não vai utilizar palavras, ou seja, qualquer sinal que não seja uma palavra, como, por exemplo, desenho, gestos e expressões. Por exemplo, quando a gente vê uma placa, não precisa ter nenhuma palavra, mas a gente já vendo a placa, a gente sabe o que significa. Por exemplo, que é para deficientes, é um banheiro, por exemplo, feminino ou masculino, ok? Vamos lá. E vamos ver os diferentes tipos de linguagem. A gente viu que existe a linguagem verbal, que é falada, né, articulada, e a não verbal, que é por meio de gestos, sinais e placas, por exemplo. E também a gente pode dividir a linguagem entre culta, que é formal, ou a coloquial, que é a que a gente utiliza no dia a dia. Você fala como você escreve, ou você escreve como você fala? Mesmo sem perceber, a gente vai mudar o nosso jeito de falar. Isso vai depender da situação em que a gente se encontra, por exemplo. Se a gente está conversando com um amigo, a gente vai usar um palavreado diferente de quando a gente está em entrevista de emprego, né? Por exemplo, se a gente fala com o nosso amigo, a gente vai falar em gírias. Se a gente está digitando, por exemplo, no WhatsApp, a gente pode até digitar com abreviações ou palavras erradas, tá? Mas se a gente está numa entrevista de emprego ou mandando um e-mail formal, a gente tem que falar muito bem e escrever melhor ainda, tá? Então, para cada situação, vai existir um jeito apropriado para a gente falar, tá? E a gente tem que saber diferenciar esses momentos, né? De como a gente fala e como a gente escreve. Por isso, a gente vai ter dois tipos de linguagem. Primeiro é a linguagem de nível culto, ou a linguagem formal, que vai ser utilizada em ocasiões formais, como o nome já diz. É uma linguagem que a gente vai obedecer às regras gramaticais da norma culta. Ou seja, o nível culto vai seguir a língua padrão, tá? Então, é o que? Você falar certo, você escrever corretamente, usar palavras que a gente fala no popular mais bonitas, né? Palavras rebuscadas. Já a linguagem de nível coloquial ou linguagem popular que a gente utiliza no nosso dia a dia, em situações informais, situações descontraídas, e ela é acessível para qualquer pessoa, tá? Aqui a gente vai estudar a norma padrão. Não quer dizer que a gente está falando errado, tá? Porque até às vezes eu vou falar na linguagem coloquial para vocês, até para a gente poder entender melhor a explicação da aula. Porém, enquanto a gente estiver escrevendo e fazendo as nossas atividades, a gente vai usar a linguagem culta, tá? Então, no WhatsApp, vamos tentar escrever certinho, sem abreviações, tá? Isso vale para a professora também. A língua e a fala, tá? Língua é a linguagem que vai utilizar palavras e nós, brasileiros, utilizamos o português como nossa língua oficial. Já a fala é a utilização que a gente vai fazer da nossa língua, tá? Nós, brasileiros, estudamos a gramática da língua portuguesa, porque é essa língua que a gente usa para se comunicar, tá? Tanto falando ou escrevendo. Teoricamente, todo mundo que fala português pode se comunicar, desde que a gente siga determinadas regras, tá? Existem muitas maneiras de se expressar, e elas vão variar de pessoa para pessoa. E a gente vai ter um modo de falar e de escrever que vai ser considerado um padrão, que vai ser a norma culta. Ou seja, em qualquer lugar do país, se a gente falar ou escrever na norma culta, teoricamente todos vão nos entender, tá? Então, a gente
mesmo que a gente fale e escreva do jeito diferente, a gente vai conseguir se comunicar da nossa maneira, porque nós todos estamos falando português. E todo mundo tem que aprender a norma culta, tá? Para que a gente possa se adequar a qualquer situação, principalmente quando a gente estiver apresentando um trabalho, quando estiver em um congresso, por exemplo, numa entrevista de emprego, em outros estados, tá? Então é bem importante que a gente siga a norma culta. Por exemplo, cada estado ele tem gírias, palavras e expressões que são típicas do próprio estado. Por exemplo, eu vim do Nordeste e muitas das coisas que eu falo, algumas pessoas aqui do Sul não me entendem e pedem para repetir ou para explicar o que aquela expressão quer dizer. Todos nós falamos português, só que em cada estado a gente vai ter variações linguísticas, tá? Não quer dizer que essas variações estejam erradas, não estão erradas, mas elas não fazem parte da norma culta. Por isso que às vezes a gente fica sem entender quando alguma pessoa fala, tá? E para relembrar, o conjunto das letras é chamado de alfabeto. Na nossa língua portuguesa, a gente vai ter 26 letras. E 3 letras vão aparecer com frequência devido ao uso de palavras estrangeiras, tá? Então, são o K, o W e o Y, tá? São letras que vão aparecer em palavras estrangeiras que foram brasileiradas. Então, vamos relembrar. Pega aí os seus filhos, os seus priminhos e sobrinhos que estão lá nas séries iniciais e vamos repetir com eles o alfabeto, tá bom? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, tá bom? É o nosso alfabeto aí composto por 26 letras. Agora que a gente já sabe a norma culta e a norma coloquial da língua, a gente também sabe que existe a linguagem verbal e não verbal. A gente já viu que existem variações linguísticas, a gente também já viu o nosso alfabeto, então a gente já pode conhecer as palavras que são homônimas e parônimas. O que é que isso quer dizer? Que nome estranho, prof. Calma, vamos lá. Palavras homônimas são aquelas que vão possuir a grafia ou a pronúncia igual. Já as palavras parônimas são aquelas que possuem grafia e pronúncia parecidas. Ó, homônimas quer dizer igual, tá? Homo de igual. Já parônimas, você pode lembrar do pá de parecidas, tá? Parônimas, parecidas. Homônimas, iguais, tá? Por exemplo, concerto com C e concerto com S. A grafia é diferente, tá? Por quê? Porque uma tem o C e outra tem o S. Mas não são parecidas. E a pronúncia delas são iguais, beleza? Concerto e concerto, tá? Vamos lá. Vamos ver algumas palavras aí que são bem parecidas. Ó. Absolver quer dizer inocentar ou perdoar. Já absorver, com R, quer dizer sorver, consumir ou esgotar aquilo. Outra, ó. Aqui é homônima, ó. Assoar, quer dizer limpar o nariz. E assoar, que a gente escreve e fala da mesma forma. Quer dizer vaiar. Caçar com C cedilha, quer dizer apanhar animais ou aves. E caçar com SS quer dizer anular, por exemplo, um mandato, tá? E a que a gente já viu, concerto com S é de reparo. E concerto com C é uma seção musical, tá? E na nossa apostila, a gente tem uma lista enorme de palavras aí homônimas e parônimas que a gente pode estar olhando e até se atentando na hora da gente escrever, tá bom? Já as palavras homógrafas são aquelas que vão possuir a mesma grafia, mas que têm significações diferentes. Por exemplo, aqui no nosso quadro abaixo, na nossa tabela, a gente vai ver que existem palavras que são escritas de forma idêntica, tá? Mas que elas vão ter a sílaba tônica em posição diferente, tá? O que seria a sílaba tônica? Aquela sílaba que é mais forte, tá? Ó, vamos ver. Crédito, ó, com acento no E, é o substantivo. E crédito quer dizer o verbo. Eu estou creditando o que aquela pessoa está falando, tá? Então, a sílaba tônica é diferente, tá? Crítica é substantivo também, tem um acento no I. E quando você está criticando algo, vai ser o verbo, né? Cópia é o substantivo, também vai ter acento. E copiando, né? Eu copio, ela copia, vai ser o verbo, tá? Filósofo tem acento quando é substantivo.
Mas quando é um verbo, tipo eu filosofo, ele está filosofando, não vai ter acento, tá bom? Então, são palavras homógrafas. Por exemplo, aí a gente vê a diferença entre substantivo e verbo, tá? Verbo vai ser toda palavra que a gente pode conjugar, tá? Por exemplo, bicicleta. A gente não pode dizer eu bicicleta, tu bicicletas, ele bicicletarás. A gente não pode, né? Então, bicicleta é um substantivo. Mas vou, né? Por exemplo, eu vou, ela vai, eu irei, tá? É verbo, porque a gente pode conjugar, beleza? Então, olha, a gente já viu aqui, ó, palavras homônimas. Vamos voltar aqui. Que são aquelas que vão possuir grafia ou a pronúncia igual. Parônimas, quando tem grafia ou pronúncia parecida. E palavras homógrafas, que vão ter a mesma grafia, mas vão ter significados diferentes, tá? Então, a gente vai lá na nossa apostila, marca aí esses nomes que são bem parecidos, ou a gente escreve no nosso caderno o nome e o significado de cada uma dessas palavras para a gente poder já se familiarizar com elas, tá bom? E já coloca alguns exemplos. Essa foi a nossa aula de português de hoje, tá? Foi bem rápida, a gente aprendeu conceitos novos, tá? E eu indico que vocês deem uma lida de novo no conteúdo, assistam esse vídeo novamente se vocês tiverem alguma dúvida e respondam as atividades referentes a esse capítulo, né, de linguagem e língua. E mandem para mim pelo WhatsApp para confirmar que vocês assistiram a aula, tudo bem? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.